Você já se sentiu invisível para alguém que você sempre colocou em primeiro lugar? Aquela sensação de se doar, de estar presente, de tentar e ainda assim ser ignorado, deixado de lado, tratado como se não tivesse valor. Isso acontece porque muitas vezes, quando você se entrega demais, o outro começa a te ver como algo garantido. Mas e se eu te dissesse que existe um jeitó de virar esse jogo sem gritar, sem se humilhar, sem correr atrás? Neste vídeo, eu vou te mostrar atitudes estoicas que causam o efeito reverso. Elas fazem exatamente aquela pessoa que te negligenciou começar a te enxergar de novo, ou melhor, ficar desesperada com medo de te perder de verdade. Antes, se inscreva no canal, para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Ponto número 7. O silêncio que ensina mais que 1000 palavras. Há momentos em que a vontade de se explicar, de cobrar, de perguntar por quê, é quase irresistível. O coração quer respostas, a mente exige justificativas e a boca quer soltar tudo aquilo que ficou preso no peito. Mas a sabedoria estoica nos mostra que muitas vezes a resposta mais poderosa não é dada em palavras, mas em silêncio. Quando você se cala, você não se diminui. Ao contrário, você se engrandece. O silêncio não é ausência de reação. É a reação mais inteligente que existe. Imagine alguém acostumado a te ver correndo atrás, sempre pedindo atenção, sempre se esforçando para ser notado. Agora, de repente, essa pessoa encontra o vazio. O telefone não toca, a mensagem não chega, a cobrança não aparece. O silêncio, nesse contexto, é ensurdecedor. Ele faz o outro perceber pela primeira vez que a sua presença não é eterna, que a sua dedicação não é garantida. E é nesse momento que começa o arrependimento. O estoicismo ensina que devemos poupar palavras diante do desrespeito, porque nada corrige mais a arrogância do que a ausência daquilo que antes era abundante. O silêncio mostra que você não precisa gritar para ser ouvido, nem implorar para ser reconhecido. Ele ensina sem confrontar, mostra sem acusar, e marca profundamente aquele que um dia acreditou que nunca te perderia. Por isso, pratique o silêncio estoico. Não é se calar por medo, mas se calar por força. Não é omitir por fraqueza, mas deixar que o vazio fale por você. Porque quando você aprende a usar o silêncio como arma, quem não te valorizou começa a perceber o quanto fazia falta ouvir até mesmo o som da sua voz. Número 6. A retirada da presença. Uma das maiores ilusões do ser humano é acreditar que pode ter alguém sempre disponível, não importa como o trate. Quando você está constantemente presente, pronto a ajudar, ouvir, apoiar e acolher, essa presença deixa de ser um presente e passa a ser vista como obrigação. O outro começa a acreditar que você nunca irá embora, que sempre estará lá, mesmo que seja ignorado ou desvalorizado. É aí que o arrependimento nunca aparece, porque o excesso de disponibilidade mata o desejo. O estoicismo nos ensina que devemos ser seletivos com aquilo que damos. Não se trata de frieza, mas de dignidade. Quando você retira sua presença de quem não soube valorizá-la, não está punindo, está apenas reequilibrando a balança. Você deixa claro, sem precisar dizer nada, que sua energia não é desperdiçada em quem não reconhece sua importância. Essa atitude muda completamente a percepção do outro, porque aquilo que era garantido, de repente se torna raro. A ausência gera reflexão. A distância provoca incômodo. O vazio expõe a verdade que antes era encoberta pela abundância da sua atenção. Quem não te valorizou, ao perceber que não tem mais você por perto, começa a sentir falta até das pequenas coisas que antes ignorava. É no silêncio da sua ausência que a consciência do outro desperta, e a lembrança daquilo que ele perdeu começa a pesar como nunca antes. Retirar a presença não é um ato de desprezo, mas de respeito próprio. É entender que você não deve se desgastar, tentando ser importante para quem não sabe reconhecer sua importância. Quando você aprende a se afastar com serenidade, quem não te valorizou sente na pele o verdadeiro impacto da sua saída. É nesse instante que o arrependimento nasce, que o desespero para ter você de volta começa. Número 5. A indiferença controlada. Poucas atitudes têm tanto poder quanto a indiferença diante de quem um dia acreditou que teria controle sobre suas emoções. Normalmente, o que o outro espera
É ver você reagindo, chorando, implorando, questionando, mostrando dor. Essa reação alimenta o ego dele, porque confirma que ainda exerce poder sobre você. Mas quando, ao contrário, você demonstra calma, serenidade e até mesmo uma leve indiferença, tudo muda. A filosofia estoica sempre destacou que o domínio sobre as próprias emoções é a maior das vitórias. Ser indiferente não significa não sentir, mas significa não permitir que o outro perceba que suas ações ainda te ferem. É a arte de se manter firme como uma rocha, mesmo quando os ventos da rejeição sopram com força. Essa postura quebra expectativas, porque aquilo que o outro mais deseja é ver a sua queda. A indiferença controlada é uma forma de mostrar, sem palavras, que você não precisa provar nada, que a sua vida continua, que sua paz não depende de reconhecimento externo. Esse impacto psicológico é profundo. O outro passa a se questionar se realmente tinha valor para você, se realmente importava, porque agora é ele quem se sente ignorado. E quanto mais você se mantém calmo e indiferente, mais o arrependimento cresce dentro daquele que não te valorizou. A indiferença corta o fluxo de energia que antes alimentava o ego do outro. Ele deixa de sentir que tem poder sobre você e passa a experimentar o vazio da própria irrelevância. Essa é uma das formas mais elegantes de inverter o jogo, sem precisar levantar a voz ou provar nada. Número 4. A firmeza das prioridades. Quem não te valorizou estava acostumado a ser prioridade em sua vida. Acostumado a estar em primeiro lugar, acima de seus próprios sonhos, metas e desejos. Essa inversão destrói sua essência, porque coloca o outro em um pedestal que nunca mereceu. Mas quando você muda essa ordem, quando coloca suas prioridades de volta no centro da sua vida, tudo ao redor se reorganiza. A firmeza das prioridades significa que você decide viver para o que realmente importa. Seus projetos, sua evolução, sua paz interior. Você deixa de girar em torno de quem não reconhece seu valor e começa a construir uma vida tão sólida que ninguém pode ignorar. Essa postura, além de fortalecer você, tem um efeito inevitável no outro. Ele percebe que não é mais o centro do seu universo. O estoicismo ensina que devemos viver em harmonia com a razão, e isso inclui valorizar aquilo que está sob nosso controle. Nossas escolhas, nosso tempo, nosso caminho. Quando você mostra que está decidido a caminhar por conta própria, sem depender da validação de ninguém, desperta algo profundo em quem te negligenciou. O arrependimento nasce porque agora você não só está distante, mas também inatingível, guiado por algo maior do que qualquer relação. Quando você prioriza sua vida, não precisa se vingar, não precisa provar nada. Sua própria evolução é a resposta. Quem antes te ignorava, começa a ver que você se tornou alguém ainda mais forte, e esse contraste causa desconforto e desespero. Afinal, eles percebem que perderam alguém que agora brilha sem precisar de aprovação. Número 3. A tranquilidade do autocontrole. Um dos maiores erros é permitir que a dor da rejeição nos leve a explosões de raiva, desespero ou atitudes impulsivas. Essas reações apenas confirmam para o outro que ele tem poder sobre você. Mas quando diante da indiferença e do desprezo, você mantém a calma, um sorriso sereno e o autocontrole, a narrativa se inverte. O que deveria ser fraqueza se transforma em força. A tranquilidade do autocontrole é uma virtude estoica essencial. Marco Aurélio dizia que o homem é invencível quando controla suas reações. Isso significa que mesmo diante da injustiça ou da frieza do outro, você continua dono de si, dono de suas palavras e de suas emoções. Essa postura desconcerta quem esperava ver seu sofrimento, porque ao invés de lágrimas, encontra serenidade. Ao invés de desespero, encontra equilíbrio. Esse comportamento gera um tipo de arrependimento silencioso, porque mostra ao outro que você não é frágil como imaginava. Ele percebe que te perdeu, não porque você implorou, mas porque você simplesmente seguiu firme, sem se deixar abalar. Essa serenidade é irresistível, porque transmite poder e autossuficiência. Quem não te valorizou passa a refletir: como é possível que, mesmo depois de tudo, essa pessoa ainda esteja em paz? Esse questionamento é a faísca que gera o desespero, porque o ego do outro não suporta ver que você floresce mesmo sem sua aprovação. O autocontrole
é a arma mais silenciosa e devastadora que existe. Número 2. O valor da escassez. Tudo aquilo que é escasso ganha valor. Essa é uma lei universal que também se aplica às relações humanas. Quando você dá tudo de si o tempo inteiro, sua presença perde o brilho. Mas quando você se torna seletivo, quando oferece sua energia apenas para quem realmente merece, o que antes era banal passa a ser precioso. O valor da escassez é uma lição estoica sobre moderação. Não se trata de negar afeto, mas de escolher com sabedoria a quem entregar sua energia vital. Quando você deixa de estar sempre disponível para quem não te valorizou, cria um contraste poderoso. De repente, aquilo que parecia eterno se torna raro, e o outro começa a sentir o peso da falta. A mente humana é assim. Só entende o valor quando perde, só reconhece a importância quando já não tem mais em abundância. Ao praticar a escassez, você desperta no outro a consciência do que deixou escapar. Ele passa a perceber que a sua atenção era um privilégio e não uma obrigação. Essa atitude gera arrependimento genuíno, porque o outro entende tarde demais que aquilo que parecia garantido era na verdade um tesouro. E é esse entendimento que provoca o desespero, porque agora você já não se doa da mesma forma. Você aprendeu a proteger seu valor, e essa proteção se torna irresistível para quem antes te ignorava. Número 1. O crescimento inabalável. A última e mais poderosa atitude estoica é crescer apesar da dor. Quando você transforma a rejeição em combustível, indiferença em motivação e desprezo em força, nada pode te deter. O crescimento inabalável é a prova de que você não precisa de ninguém para evoluir. Você pega aquilo que poderia ter te destruído e usa como degrau para se tornar ainda mais forte. Esse crescimento não é apenas externo, mas interno. Você desenvolve clareza, autoconfiança, resiliência e sabedoria. Cada passo dado sem olhar para trás é um lembrete de que sua vida não depende de quem não soube reconhecer seu valor. Essa transformação é visível e quem não te valorizou percebe com choque que perdeu alguém que floresceu em sua ausência. O arrependimento vem como uma onda, porque enquanto o outro esperava que você caísse em desespero, você cresceu em silêncio. Enquanto te subestimavam, você se fortalecia. Enquanto ignoravam sua presença, você se tornava alguém impossível de ignorar. Esse contraste é devastador para quem acreditava que teria você para sempre. O estoicismo ensina que não devemos desejar vingança, mas sim evolução. Porque nada provoca mais arrependimento em quem nos desvalorizou do que perceber que nossa vida seguiu, e seguiu para melhor. Esse é o verdadeiro triunfo. Crescer tanto que o arrependimento do outro se torna inevitável. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar o próprio valor e inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem sua mente. Deixe seu like para apoiar este trabalho e mostrar que essa mensagem fez sentido para você. E lembre-se, o poder de mudar sua vida começa dentro de você, aqui e agora.